Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer a interpretação desse modelo aqui, ó, um vestido com manga japonesa. Como nós estamos na Semana da Costureira, então esse será o meu presente aqui do canal para vocês. Como tá fazendo essa modelagem aqui, o passo a passo. E a Nea Santana vai estar também em parceria com a gente, mostrando também o passo a passo aqui da costura desse vestido lá no canal dela, tá? Então vamos lá. Então, vamos iniciar aqui nossa modelagem. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar... uma outra coisa. Eu não vou fazer o modelo do zero, vou pegar aqui através da minha base. Quem não assistiu ainda o vídeo dessa aula aqui de base, vou mostrar aqui para vocês, ó, é aqui no canal. Esse vídeo aqui, ó, é base com pence lateral no Valentina, método Senai passo a passo, certo? Então, vocês vão procurar esse vídeo aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo agora da modelagem do vestido com manga japonesa. E vocês vão estar assistindo o passo a passo desse vídeo, de como tá fazendo essa base, para depois vocês estarem interpretando esse modelinho aqui comigo, certo? Então, vamos lá. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a primeira coisa que eu vou fazer. Depois que você fez lá a sua base, você vem aqui em arquivo e você vai clicar em salvar como. E aí, você vai colocar um outro nome. Vai colocar lá vestido com manga japonesa, por exemplo, tá? Porque aí a sua base vai estar salva para poder você utilizar em um outro modelo, sem precisar estar fazendo essa base novamente do zero. E aí, já utiliza essa base para fazer a interpretação do modelo. Aí, aqui, ó, do ponto A1, eu peguei essa ferramenta aqui, ó, ponta, distância e ângulo, cliquei no ponto A1, apertei o Shift e aí fui atrás da minha altura de joelho, tá? E coloquei a minha altura de joelho, que foi 157. Agora eu vou colocar a minha altura de quadril. Vou pegar essa ferramenta aqui, ponta, distância sobre a linha, vou clicar aqui no A1, vou clicar lá embaixo no meu A48 e vou colocar a minha altura de quadril, que é do meu aqui, ó. Vou colocar ela. Sim, lá nesse vídeo da base do Senai, se eu não estou enganada, tem lá uma tabela individual, tá? De tamanho. Então, vocês podem estar pegando ela, baixando para vocês, pedindo a solicitação, eu vou estar autorizando por aqui. Vocês baixam para vocês, pode estar colocando a medida de vocês e fazendo a sua base sob medida, tá? Então, vamos lá. Aí, eu coloquei minha altura de quadril aqui. Pega aqui a ferramenta ponta, distância e ângulo, clica aqui no A49, que tá a minha altura de quadril, vou colocar agora aqui a minha largura de quadril, né, o valor do meu quadril. Observe aqui que o quadril, meu total, aqui tá 96, é o valor total, tô trabalhando com 1/4, então vou dividir isso aqui por 4. Então, vai dar 1/4 do meu quadril, que é um pedaço só das 4 partes, né? Pronto, coloquei aqui o valor do meu quadril, vou pegar essa ferramenta aqui, ó, ponto a partir de X de 2 outros pontos, vou colocar aqui, vou descer aqui, ó, pronto, certinho, já fiz meu esquadramento. E agora, o que é que eu vou fazer? Agora, eu vou fechar essa minha pence aqui lateral do seio, tá? Então, eu vou pegar minha ferramenta aqui de rotação. Deixa eu só fazer antes de pegar minha ferramenta de rotação. Peraí, viu? Aqui. Deixa eu pegar esse ponto aqui, eu vou zerar esse valor aqui, para o biquinho ficar bem rente aqui, ó, saindo daqui. Vou pegar agora minha ferramenta de rotação, vou clicar nos meus pontos. Quais são os pontos que eu quero? O A23, o A5 eu quero. Eu quero o A50 e quero também o A51 lá embaixo. Deixa eu ver se pegou os outros. Pegou. E o A23 aqui tá certo. Vou dar um Enter. Vou clicar aqui no meu A19 e vou, ó, rotacionar até aqui, ó, pra ficar em cima da bolinha, tá, ó? Bem aqui, certinho, gente, fechando a minha pence. Lógico, lá no curso eu ensino vocês como tá fazendo isso de forma precisa, tá? Para uma grade de tamanho. Aqui, como é um tamanho único, então dá para fazer assim. Quando a gente trabalha com grade, aí já não dá para fazer assim, tem que fazer da forma correta, tá? Colocando os ângulos certinho. Pronto, coloquei aqui, olha só. Pronto, minha rotação está feita. Ó, minha evasê já está pronta, praticamente minha evasê está pronta. Se eu não quisesse colocar tudo isso daqui, fechar ou diminuiria. Mas eu vou deixar nesse tamanho aqui, com esse volume aqui, certo? Pronto. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar aqui uma reta, ó. Daqui pra cá, eu já vou colocar uma reta
Aqui, eu vou pegar esse ponto, a distância sobre a linha, vou clicar aqui do A4 para o A53, eu já vou colocar uma reta e vou descer aqui 6 centímetros. E vou aplicar. Deixa eu só vir aqui no grupo de visibilidade para fechar esses pontos aqui, tá? Pronto, vai ficar aqui, ó, 6 centímetros. Isso. Deixa eu esconder esse ponto aqui também lá no grupo de visibilidade. Pronto, vai ficar assim. Aí, agora eu vou pegar essa ferramenta aqui, ponto intermediário entre dois pontos, e vou dividir ele ao meio. E aplico também. Depois eu pego essa ferramenta aqui, ponto ao longo da perpendicular, clico aqui e aqui, e jogo 3 centímetros para fora. Feito isso, olha só. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar novamente ponto ao longo da perpendicular, vou clicar aqui no meu A9, no A6, e vou colocar 1,5 centímetro, menos 1,5. Observe que eu estou colocando menos 1,5, porque o ângulo que ele deu ficou o ponto negativo, tá? Por isso que eu estou fazendo assim. Se ficasse positivo, você ia colocar 1,5 e pronto. Olha só. E aí, o que é que eu vou fazer? Já tá aqui, eu vou pegar essa ferramenta aqui, ponto intermediário entre dois pontos, vou clicar aqui no A54 e vou esquadrar aqui, ó. Pronto, esquadrei. Agora, eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó, ponto de interseção entre linha e eixo, vou clicar aqui no A56 e A54, vou clicar aqui, ó, eu posso clicar aqui como posso clicar aqui, tá? Desde que eu quero que ele saia aqui, ó, tá vendo, ó, do meu A55, viu? É bem no meio do meu A55. Pronto, para ela ficar reto, tá vendo? Eu quero que ele pegue esse esquadramento aqui, reto. É isso que eu quero. Pronto, deu o meu A57. E isso daqui já vai ficar assim, ó. Aqui já se iniciou o quê? A parte da minha... Da minha barrinha da minha manga, tá? A barrinha da minha manga. A barra suposta da minha manga, na verdade, né? Ela vai ser suposta e vai ficar por fora. E agora, o que eu vou fazer? Eu posso colocar já minha curva simples aqui. Pegar minha curva simples aqui, ó. Clicar aqui no A54, A52. Fazer assim, ó. Tanto posso fazer com a curva simples, como eu posso fazer com essa curva aqui, ó. Com o caminho curvado, já fazer tudo de uma vez, tá? Deixa eu fazer aqui com o caminho curvado. É porque às vezes tem pessoas que não têm muita prática com o caminho curvado. Aí pode estar fazendo com a curva simples, certo? Olha só. Aí arruma aqui, ó. Dá uma arrumada aqui. Aqui, aqui vai puxando, tá vendo, ó? Arruma aqui também, ó. E aqui. Deixa eu só aumentar aqui para ficar mais visível. E ficar melhor para vocês verem o que eu tô fazendo. Pronto, olha só. Perfeito, tá vendo, ó? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ferramenta aqui, ponto a distância sobre a linha, vou clicar aqui no A57 pro A6 e eu vou entrar aqui 3 centímetros, tá? Que vai ser a minha barra suposta. Lembra que eu desci 3 aqui, 6 e aí 3 de lá pra cá, ficou dividir a metade, né? Então, eu vou pegar essa linha entre pontos e vou colocar aqui do A52 aqui, ó. Só para poder a gente visualizar, viu, ó? Já formamos aqui a nossa barra suposta. Pronto. Praticamente, olha, gente, deixa eu reduzir aqui para vocês verem. A frente do nosso vestido já tá praticamente pronto. O que é que falta aqui? Tá faltando o degolo. Aqui o meu decote. Peraí, viu? Deixa eu puxar pra cá. Tá faltando aqui o meu decote. Eu vou pegar aqui ponta distância sobre a linha. Clico daqui pra cá. E eu vou descer aqui 5 centímetros. Pronto. A abertura aqui, ó, do meu A6 pro A57, eu vou abrir 6. Olha só. Pronto. Eu abri 6 aqui. Peguei do A6 pro A57, coloquei 6 e aqui eu desci 5. Pronto, feito isso, agora eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó. Ponto a partir de X de dois outros pontos.
Vou clicar aqui no A60, A59, pronto, esquadrei. Vou pegar a ponta intermediária entre dois pontos, vou clicar no A61, A59 e vou dividir isso aqui por 3. Olha, a linha vai ficar aqui. Vou pegar ponto ao longo da perpendicular, vou clicar aqui no A60, no A6 e vou descer aqui 1 centímetro. Pronto, e agora eu vou utilizar essa ferramenta aqui, linha com ponto de controle, tá? A60, A63, A62 e aqui. Olha o meu revel pronto. Feitinho, tá vendo? Dá até para eu colocar isso aqui, no lugar de dividir por 3, eu posso dividir isso aqui por 4, que ele vai dar um afastamento melhor. Um afastamento melhor, tá vendo, ó? Viu? Pronto. Tá feito. Nosso revel tá feito, o pontinho aqui tá feito. Ficou perfeito. Agora, vamos lá embaixo. Pronto. Opa! Nosso decote aqui tá feito, na verdade. O decote tá feito. Falta fazer o revel, né, gente? O decote aqui, que vai ser os 6, tá feito. Agora falta fazer meu revel. Aí no revel, sim. Peraí, viu? Olha eu acelerando o processo. Aí aqui sim, eu vou pegar a ponta de chança sobre a linha, vou clicar aqui no A60, no A57, e eu vou colocar aqui 5 centímetros de revel, tá? Ó, ele vai estar aqui. Vou pegar aqui também, daqui pra cá, e vou colocar 5 centímetros. Ponta de chança sobre a linha, tá, gente? Eu tô até parando de falar, porque eu já peguei ele várias vezes. Ponta de chança sobre a linha, tá? Quando for de um ponto para outro, eu quiser colocar um ponto pelo meio, com outro valor. Vou pegar essa ferramenta aqui, ponta a partir de x dois outros pontos, vou clicar aqui no 5 que eu coloquei aqui por revel, no A65 aqui, vou pegar a ferramenta ponto intermediário entre dois pontos, vou clicar aqui no A66, A65, vou dividir isso aqui por 4. Vou colocar por 4 e vou ver como vai se comportar, tá? Vou pegar aqui ponto ao longo da perpendicular, no A64, A60, e vou colocar aqui 1 centímetro. Observe que quando vocês forem fazer, essas numerações aqui podem mudar, não tem problema nenhum. O que vocês têm que observar é só o que vocês estão fazendo. Só isso, saber o que está fazendo. Não importa o número, que a numeração mude. Mas estando assim, ó, isso é o principal, tá? Pronto, olha o nosso revel feito. Agora o nosso revel tá feito, tá perfeito. Olha só que lindo. Certo, gente? Perfeito. Pronto, agora sim. Revel tá feito. A barra suposta aqui também tá feita. A curvatura aqui, a abertura tá feita. Pronto, agora é só fazer a curva aqui, ó. Sim, na maioria das vezes, por mais que esteja assim, a gente sempre sobe um pouquinho aqui embaixo, ó. Pra não dar aqueles biquinhos e ficar pontudo, né? Então, a gente vai pegar essa ferramenta aqui, ó. De segmentar caminho curvo. Eu vou clicar nela aqui, ó. Vou vir aqui FX, vou colocar aqui comprimento da curva, vou escrever aqui atual, que eu quero o comprimento dessa curva completa, e vou diminuir aqui menos 1,5 cm, quero que ela suba 1,5 cm, de baixo para cima, tá? Por isso que eu tô colocando o comprimento atual, porque o caminho da curva, ele tá de cima para baixo, não de baixo para cima, tá? Isso é super importante dentro do sistema, a gente tem que saber o que tá fazendo. Pronto, ó, aí agora que eu só vou pegar minha curva simples, e aí pronto. Tá feito. Olha que rápido, gente, ó. Nosso vestido tá praticamente feito, tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa na onde? Nas costas, tá? Aqui nas minhas costas. Pronto, vou fazer a mesma coisa. Detalhe que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu não vou precisar fazer essa parte aqui da curva, tá vendo, ó? Essa parte aqui da curva eu nem vou precisar fazer. Só vou colocar o meu comprimento aqui, vou pegar a ponta distância e ângulo, vou clicar aqui no meu A31, shift para baixo. Eu coloquei aqui, ó, AJ, que no início eu não mostrei isso para vocês que eu já tinha feito, né? Mas vocês vão ver aqui agora nas costas, ó, o AJ eu procurei, que é a altura até o joelho, vou colocar ela aqui e aplicar. Pronto, olha só. Com que ferramenta foi essa? Ponta, distância e ângulo, nunca esqueça, sempre para iniciar um desenho, ponta, distância e ângulo, tá? E aí agora eu venho aqui, ó, ponta, distância sobre a linha, clico no meu A31, no meu A30, e agora eu vou colocar a minha altura de quadril. Meu aqui. Eu vou deixar essa altura colocada por colocar, porque automaticamente essa parte daqui ela vai vir para cá, tá? Eu vou copiar essa curva daqui e vou trazer ela para cá.
para a gente não precisar ter que fazer novamente. Deixa eu só arrumar isso aqui, que ela se desordenou, saiu do lugar, vamos botar ela no lugar. Pronto, bonitinha. Agora vamos fazer a mesma coisa, o que a gente fez aqui. Lembra, a gente levantou o e-mail, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Pega aqui, ponto ao longo da perpendicular, vamos clicar aqui, ó, do A30, vamos subir aqui 1,5 cm. Pronto, ele já tá aqui feito. E agora, eu só vou pegar isso daqui e vou colocar aqui, ó. Certo? E vou colocar a mesma medida que eu coloquei. Essa parte aqui, o final dessa eu vou deixar para fazer depois. E nós vamos colocar agora esse restante aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tá vendo, ó? Nós vamos descer aqui os 3 centímetros. E nós vamos estar colocando o mesmo valor aqui, tá? Para poder ficar certinho. Então, vamos lá. Olha só, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Só que eu preciso, lembra que aqui eu desci 6 centímetros, mas observe que eu estava com esse mesmo processo daqui, olha. Eu fiz o fechamento da minha pence aqui, já ganhei essa abertura aqui, esse volume aqui na parte da frente, não foi? E eu quero colocar esse mesmo volume aqui nas costas, tá? Que ele vai ter, eu quero que ele tenha o mesmo volume. Então, vou mostrar aqui para vocês como vocês vão fazer. Aí, agora, o que eu vou fazer? Vou pegar essa ferramenta ponta distância sobre a linha, ponta distância e ângulo, que diga. E vou clicar aqui no A34 e vou jogar um ângulo aqui doido, tá, gente? Não vou ficar me preocupando com ele não, porque eu vou colocar ele dentro da fórmula. E aqui observe que o ângulo foi de quem? Do A4 a 52. Vou pegar esse mesmo ângulo, vem aqui em FX, vou procurar esse ângulo da linha que eu quero a mesma inclinação, tá? Ó, eu vou pegar o ângulo A4 a 52. Eu quero essa inclinação aqui para ficar igual a essa, tá? Para poder não dar diferença na hora que eu for mover isso daqui para cá, tá? E aqui eu coloco os 6 centímetros. Pronto, coloquei os 6, agora eu vou dividir. Pronto, coloquei os 6, pronto, já tá feito. Aí agora eu pego essa ferramenta aqui, ó, linha entre pontos, e vou clicar aqui, ó, do A52 ao A73, ó. Vou ligar isso aqui, por quê? Porque eu vou mover essa ferramenta aqui para cá, tá? Então, eu vou clicar nessa ferramenta de mover objeto. Quem eu vou mover? Clicar no CTRL, apertar o CTRL do meu teclado, vou clicar aqui no A54, selecionei a curva, né? Selecionei o A54 e vou selecionar esse ponto aqui. Pode selecionar esse também e esse daqui, ó, debaixo da curva. Vou dar um Enter. Olha só. E vou jogar aqui, ó, o mais próximo, tá vendo? Aqui. E vou jogar isso dentro da fórmula, porque senão vai dar errado, né? Aí vou vir aqui FX, eu vou pegar o ângulo da linha. Quem é o ângulo da linha? A52 a A73. Quem é o comprimento da linha? Mesma coisa também. A52 a A73. Pronto. A rotação eu vou deixar 0 e o ponto fixo aqui vai ser o A73. E aplico. Olha só. Pronto. Movi a mesma coisa, ó. Ficou perfeito, tá vendo? Ó, bateu certinho lá no ponto do ângulo, sinal que na hora que jogar um em cima do outro, isso aqui não vai ter defeito nenhum, tá? Aí, aproveitando isso daqui, praticamente já tá quase pronto o nosso vestido. Eu vou, lembra como eu fiz esse daqui, subindo? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar ponto a partir de X dois outros pontos, clico aqui nele, clico aqui naquele de 1,5 cm que eu subi, acabou. Vou pegar essa ferramenta aqui, ó, ponto de interseção entre linha e eixo, vou clicar aqui nesse, vou vir aqui e vou passar bem no meio, ó. Pronto, tá vendo? Vou até desfazer, porque eu não gostei que o meio não ficou tão perfeito. Vamos lá. Novamente. E aqui, ó, bem no meio. Pronto. Isso, tá feito. Se for colocar no ângulo, faz a mesma coisa. Entra aqui em FX, ângulo da linha, só que você tem que criar uma linha que vai do A37 ao A72, para poder você pegar o ângulo dessa linha e colocar aqui dentro, tá? Para poder, na hora de uma grade, por exemplo, isso aqui correr perfeito. Isso no curso lá eu ensino.
quem não sabe, eu tenho o meu curso de modelagem digital no Valentina, onde eu ensino do básico ao avançado, tá mexendo aqui dentro do sistema. Então, vamos lá. Tem link aqui no canal também para o curso, tá? E tá bem em conta. Vamos lá. Olha só. Tá feito aqui, linha entre pontos. Vamos aqui. Depois eu só vou fazer aqui, ó. Daqui pra cá, vou colocar aqui meus 3 centímetros, que foi o que a gente decidiu, né? E pronto, ó. Daqui pra cá. Feito. Já tenho a minha barra suposta à frente e minha barra suposta das costas, tá? Pronto, tá feitinha. Agora eu só tenho que fazer o mesmo que eu coloquei aqui, ó, do afastamento de decote, colocar aqui também, ó. Eu afastei 6, não foi? Vou fazer a mesma coisa na frente, nas costas, que diga. Vou afastar aqui 6 centímetros. E aqui eu vou descer 3, tá? Pra ele não ficar muito em cima, eu vou descer 3 centímetros aqui. Pronto, vou fazer o mesmo processo lá para usar a minha curva com ponto de controle, tá? Vou pegar a ferramenta ponta longa perpendicular, vou esquadrar aqui no A37, vou descer aqui 1 centímetro. Vou pegar a ferramenta ponto intermediário entre dois pontos, vou clicar aqui do A79 ao A78, vou dividir isso aqui por 4. Vou pegar minha ferramenta, minha curva com ponto de controle, vou clicar aqui, A77, A80, A81 e aqui. Pronto, a curva tá feita. E agora eu vou fazer o meu revel. 5 centímetros, ó. Lembra, eu peguei ponta, distância sobre a linha, tá? Não esqueça. Ó, ponta e distância ao longo da linha. Pronto, ó, o A82 tá aqui. Aí, vou pegar novamente a ponta a partir de X, dois outros pontos, clico aqui, esquadro aqui. Olha o ponto, qual é? O 83, tá? Pego o ponto intermediário entre dois pontos, do 83 ao 84. Vou dividir por 4 também, vamos ver como a linha vai se comportar. Vou pegar a ponta longa da perpendicular, do A82, esquadrando aqui, vou descer 1 centímetro. Pronto, pego minha linha com ponto de controle, clico no A82, A85, A84 e A40. Pronto, olha só. Observe que aqui, ó, aqui eu desci, epa, perdoa, gente, que eu não coloquei aqui, ó. Pera aí, que eu fiz errado, viu? Eu não tinha colocado isso aqui ainda, a descida do revel, ó. A78 eu coloquei no ponto que já tinha. E é 5 centímetros, por isso que deu diferença ali. 5, aplica. Agora sim, eu vou esquadro. Deixa eu desesquadrar isso daqui que não tinha necessidade. Pego novamente, ponto a partir de X, dois outros pontos. Clico lá no meu A82, clico aqui no A84. Vou atrás do meu ponto intermediário entre dois pontos. Clico no meu 83 e 84, divido isso aqui por 4. E aplico. Agora sim, eu pego a minha curva com ponto de controle e vou lá no meu A82, A85, A86 e A84. Olha só, feitinho, tá vendo? Ficou perfeito. Pronto, meu revel das costas tá feito, meu revel da frente tá feito. Deixa eu só baixar mais esse ponto aqui, ó, tá vendo? Eu botei por 1, deixa eu colocar por 2. Por 2 ele ficou mais bonito, tá vendo, ó? Tudo é olho clínico, tá, gente? É fazer e observar como os pontos estão se comportando, viu? Descendo 2 ficou melhor, tá vendo? Fiz uma curvatura mais bonita. Pronto. Tá feito, olha, meu vestido está... Opa, cancelar aqui. Meu vestido está pronto. Se vocês quiserem, vocês podem acrescentar um bolso aqui, ó, colocar um bolso aqui, ó, fazer aquele bolso bem bonito, para colocar a mãozinha, né? Vai ficar a coisa mais linda, vai ficar uma fofura, tá? Nosso vestidinho tá pronto. Agora, simplesmente, eu vou fazer o quê? Destacar o meu molde. Vou vir aqui nessa ferramenta de peça de trabalho e vou fazer o destacamento. Vou clicar aqui no meu ponto A48 lá embaixo. Vou clicar aqui no A59. A curva, observe que a curva tá no sentido contrário, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Minha curva tá no sentido contrário, tá vendo? Ela tá descendo. E o sentido aqui para destacar o molde é o sentido do relógio, sentido horário. Então, vou apertar o Shift. E, ó. E agora, faço meu destacamento, tá? Pronto. Dou um Enter. Opa, certinho.
Coloca, escreva aqui frente. Pronto, agora vamos destacar as costas. A70, ó. Venho aqui, curva, também a mesma coisa, shift para poder destacar. A77, A75, esse daqui, curva novamente, desce lá embaixo, aqui no ponto e aqui. E vou escrever aqui costas, tá? Pronto, agora vamos destacar o nosso revel. A84, shift novamente, ó. Vamos destacar o nosso revel costas, tá? Aí eu vou escrever aqui, ó, revel costas, para poder... Pronto. Agora vamos destacar o revel da frente. Shift, A60, A64 e a nossa curva. Dá um enter e escreve aqui, ó, revel frente. E agora vamos destacar nossas barras supostas, tá? Olha só. Dá um enter e coloca aqui barra suposta frente. E vamos destacar das costas, tá? Olha só. Dá um enter aqui. Barra suposta costas. Ok. Pronto. Tá feito, olha só. Agora vamos vir aqui, ajustar na janela, olha. Nosso módulo já está destacado. Frente aqui, costa aqui e os nossos revés já estão aqui, ó. Frente e costa, barra suposta frente, barra suposta costa, ó. Tudo aqui bonitinho. Tudo perfeitinho, tá, gente? Olha só. Pronto, agora eu tenho que colocar o quê? Minha margem de costura, né? Então, venho aqui, vou clicar aqui, opções. E aqui eu vou vir margem de costura, ok, aplicar. Mas observe que no meio não tem que ter margem, né? Porque no meio ele vai ser cortado na dobra. Então, vou eliminar a minha margem. Eu vou procurar o nome do ponto, aqui eu já sei qual que é. Esse vai ser 0. Esse daqui, ó, que é o próximo, que é o A59, ele, antes dele vai ser 0 também. E eu aplico. Observe que ele já, ó, eliminou minha margem, viu? Pronto, vou dar aqui um ok. Nas costas eu vou fazer a mesma coisa, tá? Margem de costura. O A70, que foi o primeiro que eu peguei, eu vou colocar depois dele 0, que é esse que vem aqui na frente. E o A78, que é esse daqui, antes dele eu vou colocar 0. E vou aplicar. Pronto, olha só. Minha margem de costura já ficou perfeita, tá vendo? Deixa eu aumentar o nome do ponto aqui, que aí vocês vão enxergar. Olha só. Tá vendo? A margem de costura já tá pronta. Tanto de um lado quanto do outro. Agora vamos fazer a do meu revel. O revel é a mesma coisa, ó, gente. Margem de costura. Colocar ali 1. O A65, ó. Depois dele vai ser 0 e o A59 antes dele vai ser 0. E aplica. Volto novamente para o A65, eu quero que antes dele também seja 0. E o A64, depois dele seja 0. Pronto, porque aqui eu quero que não tenha margem, né? Porque ele vai ficar com 5 centímetros mesmo, só 1 centímetro de costura aqui, o da lateral. Certo? E ele vai ser cortado na dobra. Isso aqui vai ser cortado na dobra. E aqui vai ser a mesma coisa. Vai colocar margem de costura. E nós vamos eliminar essa margem, tanto essa quanto essa. Vou eliminar essa aqui também. E vou eliminar essa daqui também. Opa, perdoa. Aqui tá certo, é no A82. Aqui, quer dizer, isso. Pronto, olha só. Feito, revel frente e revel costas, perfeito. E agora é a minha barra suposta. Lembrando que essa barra ela vai aqui, tá vendo, ó? Então, opa, aqui é das costas. Peraí, que não tá com... uma parte dela, no caso aqui, ó, ela será na dobra. Quem vai ser na dobra? Essa parte de dentro, tá? Esse ponto aqui, A76 e o A73 vai ser na dobra. O A75 não, ele vai ter margem de costura que ele vai costurar aqui nessa região, tá? Então, vamos lá.
Eu posso colocar a margem de costura, como eu posso desdobrar esse molde e deixar ele desdobrado. Eu vou ensinar vocês a desdobrar. Olha só, eu tenho aqui o A76 e o A73, que são os locais onde ele vai ficar na dobra, tá? E eu vou marcar, ó, viu? Pronto. Aí eu boto aqui minha margem de costura, acabou. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Opa, deixa eu jogar aqui pro lado. Quem é que vai ficar na dobra? A58 e A52. A52 e A58. E vou aplicar, viu? Vou vir aqui em margem de costura e colocar 1 centímetro. Pronto. Tudo feito, ó. Margem colocada. Os revés aqui tirado. Tá vendo? Agora, o que eu faço? Colocar só o rótulo. Eu vou fazer o rótulo de uma forma bem simples, tá, gente? Dado da etiqueta, editar modelo e vou escrever aqui, ó. Frente. Aplico e vou escrever aqui. Cortar na dobra uma vez. Pronto. Vou aplicar, vou vir aqui em rótulo, deixar visível. Por padrão, padrão não, vou aumentar aqui, vou deixar uns 28 centímetros de letra, a letra. Pronto, olha só. Ele eu vou deixar aqui, esse rótulo. Vou vir aqui e fazer a mesma coisa, ó. Rótulo da etiqueta. Mais, e vou colocar aqui costas. Vou inserir mais um e vou colocar aqui, ó. Cortar na dobra uma vez. Observe que no inserir eu aperto maisinho, tá, gente? Vem aqui, ó, nessa parte de rótulo, rótulo da peça. Vou colocar aqui 28 também. E vou deixar aqui em aplicar. Pronto, eu vou trazer ele pra cá, viu? Se eu quiser um pinozinho para poder ele não ficar se movimentando esse rótulo, eu posso colocar. Eu venho aqui, escolho um ponto, por exemplo, eu vou colocar aqui no ponto A1. Venho aqui no pino. Venho aqui no ponto A1 e coloco lá à frente, ó. Aí volto aqui, olha só. Vou fazer em um, só para vocês verem, tá? Não vou fazer em todos não, porque senão demora muito, o vídeo vai ficar muito longo. Vou clicar aqui em opções, eu vim aqui em rótulo. Pino já apareceu A1, tá vendo, ó? Aplicar, ele já ficou lá. Se eu quiser diminuir esse tamanho, eu diminuo aqui, ó. Essa altura, para ele ficar menorzinho, tá vendo? Pronto. Deixa eu ampliar para vocês verem. Olha só, viu? Certinho, ó. Tá vendo? Aí vocês podem estar fazendo a mesma coisa aqui também, viu? E tá colocando também o rótulo aqui também, ó, nessas partes aqui. Vocês escolhem o ponto de apoio que vocês querem colocar. Por exemplo, aqui, se não tem um ponto de apoio, vocês podem dividir essa linha aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu pego essa ferramenta aqui, ó. Divide ao meio. Pode colocar aqui, ó, daqui pra baixo, colocar tipo 0,5 centímetro só, ou 1 centímetro, só pra dar um afastamento, tá vendo? E aí vai pegar esse ponto aqui, ó, e colocar revel frente. Revel não, barra suposta frente. Olha só. Deixa eu fazer só pra vocês verem. Esse daqui, os outros vocês fazem, para o vídeo não ficar muito longo. Dado da etiqueta. Aí eu posso escrever aqui, ó. Revel frente. Tanto eu posso escrever aqui revel frente, como eu posso pegar o nome que já tá incluso lá no meu nome de peça, ó. Se você vir aqui inserir e você procurar aqui, ó, nome da peça, cadê nome? Aqui, ó, nome da peça, ó. Visualizar tá lá, barra suposta à frente, tá vendo? Você pode inserir assim também. Aí eu vou colocar aqui mais um e vou colocar aqui. Cortar uma vez. Pronto. Ok. Vou colocar esse rótulo aqui. Deixar de padrão mesmo. O que já tá o meu, se não me engano, o padrão do meu acho que é 26 ou é 22 ou algo assim. O pino eu vou colocar aqui 88. Eu vou colocar ele para girar, para ele ficar em 90 graus. Pronto. E vou diminuir esse tamanho, essa altura aqui, ó. 3. Pronto. Olha só. Ele ficou fixo, só que ele não vai se movimentar. Você pode estar fazendo aqui, pode estar fazendo nos outros também, tá? Feito isso, tá pronto? Agora a gente vai fazer o que? Salvar esse arquivo. Então, como é que nós vamos fazer isso? Você pode perguntar, Yara, como faz isso? Vocês vão vir aqui em Layout Manual,
criar, e aí nós vamos estar fazendo através do puzzle esse encaixe, porque se for aqui, ó, pelo encaixe automático, que é esse daqui, e vocês vão imprimir na impressora de vocês em casa, vai gastar muita folha. Pelo manual não, a gente já vai ver a quantidade de folhas que a gente vai gastar, tá? Então eu vou estar fazendo por aqui. Aí eu vou jogar essa modelagem aqui dentro já. Ah, uma coisa também, quando vocês forem fazer a parte aqui no puzzle, vocês sempre colocam na impressão normal de vocês aí, na parte do topo 0,50 e na parte esquerda aqui também 0,50. Os outros pode deixar 0. Na parte da folha aqui também, tá? Coloca 0,50 e aqui 0,50. No caso que vocês vão imprimir em PDF na impressora comum no A4, viu? Se for nos outros não precisa não, pode deixar normal. Aí aqui agora eu já vou fazer meu giro. Já vou colocar pra cá, ó, bonitinho. Deixar aqui certinho. E já vou trazer os pedaços aqui da minha modelagem, tá? Posso colocar esse aqui, posso colocar esse aqui. Tá colocando esse daqui, peraí. Esse aqui. E vamos trazer já esse pra cá. Pronto. Aí agora eu já vou arrumar isso aqui, ó. Vou utilizar essas daqui, vou diminuir esse daqui. Pronto, já vou saber a quantidade de folhas que eu vou gastar. Olha, show tally number, eu já vou mostrar a quantidade de folhas, tá vendo? É 20. Eu vou gastar 20 folhas para fazer a impressão desse modelo aqui, tá vendo? Pronto, eu já sei a quantidade. Aí agora eu só venho aqui, ó, nessa parte aqui, layout. Clica aqui, exportar layout. Procura aqui o PDF, coloca aqui PDF mosaico. Vou deixar aqui marcado o esquema de mosaico, mostrar o sentido do fio, vou deixar. E aqui a gente coloca o nome, vestido manga japonesa. Pronto, feito isso, dá aqui OK, eu já vou mostrar para vocês como ficou. Olha só o resultado, gente, olha, aqui já tá o meu PDF salvo. A primeira folha é esquema de mosaico, como vai ficar colada depois de pronto, tá vendo? E aí os próximos, ó, só ir colando as folhas e colocando nas margens, tá vendo certinho? Esse ponto com outro ponto, e aí vai ficar perfeito. Lógico, aqui no canal também, eu tenho um vídeo onde eu ensino vocês estarem fazendo, utilizando o projetor, tá? Um dos projetores mais baratos do mercado, que é o HY300. E aqui eu mostro como está configurando ele, como está utilizando com o computador e pode estar utilizando no celular também. Por esses dias eu vou colocar um vídeo ensinando vocês a estar transferindo esse molde através do celular. Se você tem um PDF e você não tem um computador, você pode já estar utilizando com o celular também. E aqui eu já mostro ele cortando, na prática, como está fazendo isso. Aqui é o canal, nessa parte aqui tem os links, ó. Vocês podem estar clicando aqui na descrição do canal, descendo aqui, você vai ver que já tem os links. Tem o do Instagram, do Telegram, que é o grupo aberto, onde eu auxilio vocês também. Tem lá o Facebook, tem o WhatsApp, tem meu curso lá na Hotmart. Para quem não conhece, o curso ele ensina do básico ao avançado dentro do Valentina. Tem todo o suporte, temos mentorias mensais, a gente se encontra todo mês. E tem o grupo de aluno privado de tirar a dúvida de vocês, tá? Então, nunca vocês estarão sozinhos, sempre vai ter o meu apoio lá dentro. Aí nós temos aqui também os links do projetor, para vocês estarem comprando o suporte do projetor, o próprio projetor, a plot de recorte e risco, que eu já coloquei aqui uns shorts no canal, depois eu vou fazer um vídeo completo mostrando como utilizar ela, e a tesoura elétrica que eu utilizei aqui. Vocês comprando através desses links aqui do Mercado Livre, vocês me auxiliam, tá? Vocês me ajudam, é uma forma de vocês me apoiarem também aqui no canal. Como vocês podem estar apoiando como? Compartilhando conteúdo com as pessoas que vocês conhecem. Se quiser estar fazendo o Pix também, tá me auxiliando com a quantia que vocês quiserem, pode estar fazendo também, eu agradeço. Vou estar deixando o link aqui também, o número do Pix aqui também, vocês podem estar apoiando, tá? É uma forma de vocês estarem contribuindo. Para quem não sabe, logo quando eu comecei, se vocês olharem aqui, os primeiros vídeos aqui, o computador era bem fraquinho, ele não tinha áudio do computador, o microfone do computador estava queimado. Eu utilizava um aplicativo dentro do computador, junto com outro aplicativo no celular, para conectar o áudio do celular dentro do computador. E o celular também não era dos melhores, entendeu? Então, vocês vão perceber que o áudio às vezes está ruim, a fala está um pouco baixa, o som está baixo.
Mas assim, tenha paciência, tudo isso aqui que foi feito, olha, esses primeiros vídeos, foi tudo com muito carinho. Os conteúdos aqui são excelentes, são muito bons, é de boa qualidade, tá? Tem conteúdos aqui riquíssimos e tudo gratuito, gente, para poder estar ajudando vocês e tá expandindo o Valentina aqui dentro do Brasil. Quem não sabe, eu sou representante oficial do Valentina aqui no Brasil, tá? Juntamente com o seu Roman, que é o dono do programa, então ele me convidou, então quem representa ele aqui no Brasil sou eu. E estou aqui com o canal para dar o suporte para vocês. E lógico, tem o curso lá, onde vocês têm todo um passo a passo completo dentro do sistema, para poder vocês estarem desenvolvendo a modelagem de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aproveite a Semana da Costureira. Aproveite essa modelagem maravilhosa, a qual eu fiz aqui hoje, que a Nea Santana vai fazer a parte da costura lá também, tá? E até o nosso próximo vídeo. Curte, compartilha e até mais. Tchau, tchau.